Oi, grupo 3, vocês que escolheram essa ametista, essa é sua mensagem. E caso você tenha clicado nesse vídeo de paraquedas, eu vou deixar no link da descrição a parte 1 para você entender o que está acontecendo. Mas enfim, agora a gente vai para a leitura. Então, na posição leste, vocês tiraram a carta da libélula, na posição sul, o castor, na posição oeste, a corça, na posição norte, a tartaruga, e na posição da montanha sagrada ao centro, vocês tiraram o coiote. E com esse posicionamento, esse grupo tem uma mensagem muito mega power importante. Como posso dizer? Esse grupo é muito importante vocês aprenderem a ver através das ilusões, que é a palavra-chave da libélula. Saber se proteger. E ainda assim manter a sua gentileza tanto consigo mesmo quanto com os outros. Mas a gente já vai construir essa mensagem falando um pouco de cada um desses animais e lendo trechos, e espero que com isso toque em vocês e possa gerar mudanças. Mas vamos lá, estou animada para a leitura de vocês, é uma das leituras mais bonitas, assim, acho que vocês desse grupo estão precisando. Mas enfim, na carta do leste, vocês têm a libélula. O que é a posição leste? É a carta dos nossos desafios espirituais, tipo, dos aprendizados, do que a sua alma nesse momento precisa e quer aprender, sabe, para se desenvolver. E vocês tiraram a carta da libélula. E essa é uma das cartas mais importantes da leitura de vocês. E a palavra-chave da libélula é ilusões. E é muito interessante porque a libélula fala de ilusões, de magia, de sonhos. Porque falam que se você olhar as asas de uma libélula, você vê essa iridescência, que são tipo as cores do arco-íris. E é meio ilusório esse movimento, você vê aquelas asinhas transparentes batendo e brilhando com as cores do arco-íris. Então ela fala de tempos em que a magia existia nesse mundo, sabe? Tempos bem antigos. E de uma certa forma ela fala de colocar a magia de volta no nosso cotidiano. Mas ao mesmo tempo, para isso, a gente precisa quebrar certas ilusões que a gente construiu, tanto a respeito de nós mesmos, quanto a respeito do mundo. E você tirar essa combinação do coiote e da libélula, que me fazem me sentir inclinada a ler um trecho do livro mesmo, porque é uma mensagem muito importante, uma mensagem sim, de proteção que aparece nessa leitura. Então eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Aqui fala assim, o seguinte. Algumas lendas afirmam que a libélula foi um dia um dragão, com escamas coloridas similares àquelas encontradas nas asas da libélula. O dragão era muito sábio e voava pela noite escura, espargindo a luz com seu hálito de fogo. Foi seu hálito de fogo que trouxe para nosso mundo a arte da magia e a ilusão de mudar de forma. Todavia chegou o dia em que o dragão sucumbiu à própria ilusão ao deixar-se enganar pelo ardiloso coiote, que o convenceu a mudar de forma para provar que possuía de fato poderes mágicos. O dragão aceitou o desafio do coiote, adquirindo a forma que tem hoje a libélula. Mas ao aceitar esse desafio, movido pela vaidade, o dragão perdeu seus poderes mágicos e não pôde mais retornar à sua forma primordial. A libélula expressa a essência dos tempos de mudança, das mensagens de iluminação e sabedoria, e a comunicação com o mundo dos elementais, composto por uma miríade de pequenos espíritos da natureza, presentes nas plantas, na terra, no fogo, na água e no ar. Se a libélula voou para suas cartas, isso é sinal que você pode ter esquecido
de regar suas plantas, ou talvez em outro nível que você pode ter esquecido de agradecer a dádiva representada pelos alimentos que sustentam seu corpo físico. E na dimensão psicológica, indica que você precisa se livrar das ilusões que estão garroteando, limitando suas ideias e seus empreendimentos. A carta da libélula sempre indica a necessidade de reavaliar padrões de comportamento, que devem ser quebrados para que você possa evoluir. Ela pode, por exemplo, adverti-lo de que está negligenciando sua aparência a ponto de vestir-se como um espantalho, ou de deixar-se engordar em demasia. Será que você está verdadeiramente se empenhando em obter as mudanças e os progressos que ambiciona para sua vida? Use a energia da libélula para escapar dos caminhos enganosos e enveredar pela senda da transformação. Lembre-se de que as coisas jamais são exatamente aquilo que parecem ser. E tente perceber de que forma você pode empregar as artes do ilusionismo para resolver seus problemas. Enfim, eu pensei de ler essa parte porque apareceu as duas cartas aqui do Coiote da Libélula, então fala um pouco de quebrar ilusões. O momento de vida de vocês é uma quebra de ilusões para vocês construírem sim a magia. E é interessante que o coiote ele é o divino trapaceiro, o cachorro que cura, segundo os índios norte-americanos. Porque falam que o coiote ele representa um pouco dessa insensatez humana, sabe? De você ir de furada em furada e às vezes se enganar e não perceber, sabe? Que você tá correndo direto na frente de um trem, sabe? Ou fazendo atrapalhada atrás de atrapalhada. Ele dá alguns exemplos no livro, tipo... ele pegou um osso achando que era um osso, mas na verdade era uma cobra do deserto. Aí ele é atropelado por uma locomotiva, e aí ele ainda sai e vai ver mesmo se era uma locomotiva e cai de novo numa furada ainda maior. Aí ele pega, faz uma dança maluca e ateia fogo no rabo dele, sabe? Sai correndo. Então, o coiote ele representa um pouco desse lado insensato humano e também o humor cósmico, o humor de todos os tempos, de todos os povos. E o coiote às vezes fala de pessoas, às vezes com más intenções, que entram no nosso caminho, em nossa necessidade de nos protegermos. Que a tartaruga tem a carapaça, mas ao mesmo tempo ela permanece doce por causa que o interior dela é mole. E a gente fala aqui um pouco disso na Corsa Gentileza. Mas, tipo, aqui na leitura de vocês tem muito essa necessidade de ver claramente, às vezes até é legal fazer terapia ou algum outro processo que vocês tenham, tipo, uma terceira pessoa, um outro ponto de vista. Porque às vezes, no momento atual, talvez tenha névoas, alguma coisa nublando a visão de vocês acerca das pessoas ao seu redor, ou até mesmo sobre vocês mesmos, sabe? De auto-engano, de não perceber, às vezes, comportamentos que vocês estão tendo, que estão te trazendo muitos problemas. E assim, todo mundo vê, mas às vezes vocês não, sabe? E todo mundo passa por isso que o Coyote fala desse humor cósmico, porque o ser humano é um ser meio insensato, meio doidinho. Então, às vezes a gente entra, sabe, nesse ciclo, sabe? Tipo, a gente não entende como parou, e a gente entra no mesmo ciclo e acaba no mesmo lugar, e a gente não sabe o que tá acontecendo. E quando a gente passa por essas situações repetidas de sair e voltar, sair e voltar, talvez tenha algo nublando a nossa visão. E talvez tenha algum comportamento de autossabotagem, algo que a gente não consiga ver. E aí, pedir a opinião de um terceiro é muito importante. Então, basicamente, a libélula fala disso, de vocês, nesse momento, quebrarem as ilusões e, ao mesmo tempo, trazerem de novo magia pro cotidiano. Porque, afinal de contas, igual ali na historinha pra vocês, a libélula era o dragão, um ser poderoso. E quando você esquece esse poder, ou é movido pela vaidade, ou se engana, aí você perde o poder. E você esquece, assim, da sua grandiosidade, da sua beleza, e de trazer essa magia pro dia a dia.
E como que você supera esses desafios? Aqui é a posição leste. Aqui é a posição oeste. E aqui fala da corça, que a palavra-chave é gentileza. Até se você ver o olhar desse bichinho nessa carta, é muito fofo. E aqui, essas três cartas, elas conversam muito bem. Na verdade, toda a leitura de vocês é muito coesa, assim. É... Porque, às vezes, quando a gente percebe que a gente foi enganado, ou que a gente se auto-enganou, a tendência, geral, da maioria das pessoas, é ser muito duro com nós mesmos, ou duro com os outros, enfim. No geral, ela fala assim, ah, seu tonto, sua tonta, vai lá, confia, vai lá e quebra a cara. Tem esse humor amargo, esse riso amarelo que a gente chama, esse riso amargo, que é uma das facetas do coiote. Mas essa é a faceta sombra do coiote, porque ele é chamado de cachorro que cura. E as lições, por vezes, do coiote são duras, mas elas estão pra nos curar, no final das contas. E a melhor forma disso, a medicina, assim, o remédio do coiote, a cura do coiote, se trata do humor, de saber rir de si mesmo e de não se levar tão a sério. Porque às vezes quando o coiote entra, a gente tá nos levando a sério demais. Não que não exista seriedade, mas é tipo quando você tá sendo tão duro, tão crítico consigo mesmo e com os outros, que essa dureza, esse escárnio, essa crítica, esse cinismo tá prejudicando de alguma forma a existência de vocês. E por isso que aqui entra a corça, que fala de compaixão, que fala de gentileza, de se tratar e tratar os outros com gentileza. Eu vou ler um pedacinho do livro para vocês também, da corça, porque acho que são cartas bem importantes para vocês nessa leitura. E para todos, né? Porque quando a gente comete erros, geralmente a gente tende a ser muito duro. Aqui fala que, assim, corça, tão gentil e carinhosa, a flor da meiguice, um abraço vindo de longe. E aqui no livro conta a historinha da corça um pouco de, tipo, como tinha a montanha sagrada, que tinha um grande espírito, e os animais queriam, sabe, ir pra montanha sagrada, encontrar o grande espírito, só que tinha o mais horroroso e pior dos demônios barrando a entrada. E nenhum dos animais conseguia passar por esse demônio, porque ele era muito feio, muito horroroso, era muito amedrontador. Então, meio que tava, tipo, todo mundo querendo passar e encontrar o grande espírito, mas tinha esse demônio gigante, feio, assustador. E a única pessoa que conseguiu passar, pessoa barra animal, foi a corça. Porque ela meio que, com a meiguice dela, tipo, derreteu o coração do demônio, sabe? Com esse amor constante, sabe? E essa gentileza, até, tipo, nossos piores desafios são meio que derretidos, sabe? E você consegue passar. E não só você consegue passar, você abre um caminho para que os outros consigam passar. Então, acho que é um passo muito importante se você quiser ser mais gentil com os outros. Ser primeiro mais gentil consigo mesmo, sabe? E se você se trata com muita dureza, às vezes a gente pode achar que a gente é gentil com os outros, mas, tipo, a gente só consegue dar o que a gente tem. Então pode ser que não, que essa gentileza precisa ser atrapalhada, essa compaixão por si mesmo, pelos outros, como uma forma de, enfim, de superar seus desafios esse ano. Ou esse momento da sua vida, enfim, nos próximos meses. Aqui fala assim: a corça nos ensina a usar o poder da gentileza para tocar os corações e as mentes de todos os seres machucados pela existência e que estão sempre tentando nos manter longe da montanha sagrada. Assim como existem pequenas manchas brancas e negras na pelugem da corça, devemos aceitar amar tanto a luz quanto a escuridão, para sermos capazes de criar um mundo de amor e segurança para todos aqueles que buscam a paz. Se a corça teve a gentileza de abrir o caminho até suas cartas hoje,
Isso é sinal de que você está sendo solicitado a despertar em seu íntimo o amor e a ternura capazes de curar qualquer ferida. Deixe de tentar mudar os outros à força e tente amá-los do jeito que eles são. Empregue a gentileza para resolver seus dilemas atuais e volte a ser como a brisa de verão, quente e acariciante. Esta é a melhor solução para seus problemas, e se você empregar essa tática, o caminho estará livre para que você alcance a montanha sagrada, seu refúgio de equilíbrio e serenidade, a partir do qual você será guiado pelo Grande Espírito. Enfim, como eu falei, aqui tem essa quebra de ilusões, ver a verdade, escolher mudar de forma. Porque acho que quando você domina isso daqui, você pode virar um dragão, uma libélula ou qualquer outro ser. Porque aqui fala da capacidade de mudar de forma. A capacidade de rir, um riso leve, gostoso, de trazer esse humor, fazer seus amigos mais estressados rirem, sabe? E trazer leveza para as situações, que é a face mais luminosa do coiote. Sendo também capaz de reconhecer trapaceiros, pessoas enganosas. E às vezes a gente é o nosso maior trapaceiro. E perceber quando a gente está agindo contra os nossos próprios desejos e nossos próprios objetivos. E saber mudar isso. Rindo de si mesmo. Tipo, que coisa boba que eu fiz agora, rir assim e mudar, sabe? Não ficar, eu sou horrível, péssimo, como que eu pude fazer isso? Eu sou burro mesmo, sabe? Essas conversas que a gente tem com nós mesmos. Então, leveza. Riso leve. Aqui a gentileza da corça que derrete todos os desafios. Aprender a gentileza. Vocês vão conseguir superar as ilusões nutrindo a gentileza e não se fechando e se tornando cínico e crítico e duro. Você vai ser capaz de reconhecer as ameaças, pessoas enganosas, seus comportamentos sabotadores e lidar isso de uma forma compassiva e forte. Meu Deus, né? Que forte a mensagem. Aqui na posição sul, vocês têm um castor que fala sobre trabalho. E é interessante que aqui o castor fala da energia da terra e da água. A tartaruga também junta a energia da terra e da água, porque eles vivem meio na terra, meio na água. Então eles falam disso. E aqui a libélula e a corça, eles têm a ver muito com essa energia do ar. A corça é a brisa quente de verão. A libélula também fala do plano mental e ela voa. Então aqui tem as energias do ar e terra e água. Muito interessante. E enfim. E eu tava sentindo atraída aqui, quando eu tava olhando pra carta da corça, pra essa parte aqui da carta que tem tipo um pé de galinha ou de ave segurando uma pedra. E eu acho que vocês são muito guiados a usar a energia dos cristais por conta disso. Talvez a ametista seja uma pedra importante para esse grupo. Ainda mais que a tartaruga, a palavra-chave é a Mãe Terra. E os cristais são uma dos presentes, enfim, da Mãe Terra pra gente. Então, talvez trabalhar com a energia dos cristais para esse grupo seja importante. E voltando, o Castor fala de trabalho. E ele também constrói uma casa. Tipo, e a tartaruga tem uma casa nas costas. Então, talvez no momento que vocês estão vendo essa leitura, alguns de vocês cheguem realmente a construir uma casa. Ou ter um lugar que vocês se sintam em casa. Ou até chegar à conclusão que a própria terra é sua casa. Tipo, ou encontrar dentro de vocês esse sentimento de pertencimento, de amor próprio, aceitação, que façam vocês se sentir em casa em qualquer lugar que vocês estejam, assim como a tartaruga carrega o casco nas costas. Enfim, mas o castor ele tem dentes muito afiados, ele também tem um rabo que parece um remo, e fala que ele usa isso tanto pra remar, nadar, quanto pra dar, tipo, umas pauladas, assim, tipo,
nas pessoas que querem destruir a casa dele, ou enfim. E eu acho que tem aqui um pouco desse elemento pra vocês. De vocês saberem se defender, sabe? Porque, como eu falei, a tartaruga tem um casco. Então, ela sabe se proteger e permanecer doce por dentro. Esse lado suave de vocês vai ser protegido. Você vai saber quando que algo é perigoso, ou enganoso, ou mentiroso. E quando não é, quando é seguro. E vocês vão conseguir, então, achar esse balanço entre se proteger e continuar sendo gentil, continuar tendo esse lado doce, sabe? Pode ser que, com esse aspecto aqui do castor, ele tá na posição da criança, que fala de como a gente mantém fé em nós mesmos e na vida, mesmo diante dos nossos desafios. E parece que a energia do trabalho tá sendo exaltada aqui, talvez tenha essa inclinação a trabalhar realmente esse ano nos seus projetos, nas suas metas pessoais, enfim. E construir algo sólido com isso, né? Porque o castor é o construtor. Mas ao mesmo tempo, com essa energia da ilusão e da enganação, e nessa posição mais da criança aqui, que é mais delicada, eu diria pra vocês se atentarem principalmente com pessoas às vezes mal intencionadas, enganosas em relação ao trabalho de vocês. Cuidado pra ninguém roubar o crédito por algo que vocês fizeram, sabe? Tipo, algo desse gênero, assim. Cuidado com as parcerias que vocês fazem no âmbito, acho que principalmente profissional aqui. Enfim, vocês podem pedir ajuda pra Libelo ou pro Coyote, enfim, pra mostrarem pra vocês quem vocês podem confiar e quem não. Ao mesmo tempo, tipo, acho que a leitura de vocês fala muito desse amadurecimento, ainda mais por causa da tartaruga aqui na posição norte. Que se a posição sul é a posição da criança, a posição norte fala do nosso sábio interior, do nosso professor interior, do nosso adulto, sabe? Interior. E é interessante nessa perspectiva mais espiritual, não importa a sua idade, todos temos uma criança interior e um sábio, um velho sábio dentro de si, sabe? Então, e aqui fala como que você usa o que você aprendeu nas outras direções. Então, vocês vão usar o poder da libélula, de ver através da ilusão, criar magia e mudar de forma. O poder do castor, que é essa energia para o trabalho, da construção, da engenhosidade. O poder da corça, que fala da gentileza. Tudo isso vocês vão usar para se conectar mais com o planeta Terra, sabe? Com todas as criaturas, se sentir mais aterrado, sabe? Não tanto só preso nas ilusões da mente, como sendo capaz de efetivamente construir coisas no plano material. E não ficar só perdido em ilusões, fantasias. Esse ano, ou esse período que vocês estão vendo essa leitura, vocês realmente irão conseguir materializar as coisas no plano físico, não ficar só no plano mental, de idealizações, de pensamentos, de ideias e sonhos, e não mais que isso, sabe? Realmente vocês vão botar, tipo, por se dizer assim, com o castor, a mão na massa e realmente trabalhar e fazer a coisa acontecer. E realmente vão amadurecer. E a tartaruga, ela enterra os ovos dela na terra antes deles chocarem e vierem à tona. Da mesma forma, vocês vão estar amadurecendo, sabe? Vocês vão estar... Porque a tartaruga, como a gente sabe, ela anda bem devagarzinho. E talvez esse ano as coisas não andem de maneira tão rápida quanto você gostaria. Mas ao mesmo tempo, vocês vão estar criando algo muito sólido. Pode ser que seja lento, mas muito sólido. Um progresso constante e lento. Que não vai ser destruído ou mexido, estremecido por nenhuma ilusão, por nenhuma pessoa mal intencionada. E vocês vão realmente aprender a discernir, sabe, em quem você pode confiar, em quem você não pode, quando você tá agindo de maneira a se sabotar e quando não, e o que fazer.
saber rir de si mesmo, saber ser gentil. E acho que tem essa questão do amadurecimento, tipo, de não ter pressa de trazer coisas ao mundo, porque você tá querendo criar uma base sólida. Então você sabe que para criar algo sólido isso leva tempo, querendo ou não. Então vocês vão estar caminhando e confiando assim nisso e ao mesmo tempo a terra, próprios animais, a natureza, como se a própria natureza estivesse a favor de vocês e cuidando de vocês a todo momento e protegendo esse lado doce de vocês. Enfim, é isso, lindos seres. Espero que vocês tenham gostado e até mais.